Oi, pessoas lindas! Eu me chamo Eliade, é um prazer tê-los aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho das notificações e deixar seu comentário. Eu estarei te respondendo com todo carinho. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito alegre, muito empolgada, pois eu vou estar gravando o primeiro vídeo para o meu canal e espero contribuir muito para o crescimento de cada um que vai assistir. Quero compartilhar com vocês tudo aquilo que o Pai me convidar a compartilhar com vocês, do qual Ele vai me ensinar através da leitura da palavra e da sua revelação. Hoje eu gostaria de deixar para vocês o que está escrito aqui no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, que diz: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O livro de Isaías ele foi escrito pelo profeta Isaías, também conhecido como profeta messiânico, pois foi o que mais falou acerca do Messias. E essa passagem também, o capítulo 61, versículo 1 e o 2, parte A do 2, também foi lido por Jesus, quando ele voltava do deserto, após ele ter passado 40 dias no deserto, naquele processo que ele passou ali. Ele foi até a sinagoga e ali ele abriu aquele rolo e ele leu o que estava escrito, justamente essa passagem que eu falei para vocês. E após ele terminar, ele fechou e ele falou para todos: hoje se cumpre o que está escrito. Naquele momento, o que eu pude entender da parte de Deus foi que ele declarou quem ele era. Ele declarou para todos e falou: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele disse que ele era o Filho de Deus, em outras palavras, eu sou o Filho de Deus. Todos ali, principalmente os que estudavam muito as Escrituras, os líderes religiosos, eles sabiam que tudo aquilo que foi profetizado acerca do Messias estava ali no livro de Isaías e em outros livros, inclusive naquele livro que Jesus havia lido. E eles muito se escandalizavam pelo fato de Jesus sempre proferir as mesmas palavras, falar para todos que ele era o Filho de Deus, de considerar a si próprio Filho de Deus, pois ele sabia quem ele era. E aquilo era algo muito difícil para eles aceitar, pois eles sempre estudavam, eles sempre liam as Escrituras, os escritos ali do livro de Isaías e de todos os outros profetas que falavam acerca da vinda do Messias, e eles não conseguiam acreditar que Jesus era o Messias enviado. Eles preferiam acreditar que ainda viria outro. Eles não se conformavam com aquele fato. Trazendo para os dias de hoje, eu posso observar que muita coisa ainda está parecida, muita coisa mesmo relacionada aos religiosos da época, daquela época na qual Jesus veio. Observando o comportamento deles, como eles tratavam Jesus, como eles se referiam a Jesus, como eles perseguiam a Jesus por fato dele dizer que ele era Filho de Deus, ele chamar Deus de Pai. Aquilo me faz ver que muita coisa ainda está impregnado dentro de muitas pessoas, que Jesus ele é o Filho de Deus. Porque muitas vezes a pessoa acredita, fala que acredita que Jesus é o Filho de Deus, fala que acredita que Deus é nosso Pai, mas não consegue ao menos dizer e chamar Deus de Pai, não consegue. Eu digo por mim mesma, porque quando eu descobri, através da leitura da palavra e através também do ensinamento dos meus irmãos que me ensinaram acerca da verdade da palavra, e também através do que o Pai me falou, me ensinou, me instruiu do relacionamento com o Pai, eu descobri que eu podia chamar Deus de Pai. Porque antes eu achava que eu não podia, antes eu acreditava que chamar Deus de Pai era somente para Jesus. Aquilo era algo distante de mim. Eu criava um grande abismo, posso dizer assim,
Eu criava uma grande separação entre eu e Jesus. Eu pensava na minha mente, eu imaginava assim que eu nunca poderia ser como Jesus. E eu acredito que não é só eu. Muitas pessoas que estão presas na religiosidade, que estão presas em figuras distorcidas da verdade, pensam da mesma forma. E isso faz que cada vez mais você se distancie do Pai, você não consiga perceber o amor do Pai por você e a verdadeira realidade dele. E comigo foi assim, eu achava que não podia, mas o Pai ele me falou, ele falou para mim, ele me revelou da forma que ele conseguiu encontrar um espaço em mim, porque na época eu não conseguia ouvi-lo assim como eu consigo ouvi-lo hoje, como eu consigo falar com ele, escutá-lo, porque eu não acreditava. E você só vive aquilo que você acredita, você só consegue romper se você se abrir para acreditar. E por eu não acreditar, eu acabei que criando um bloqueio, né? E não conseguia perceber ele falar para mim. Então, como eu tinha visões, na época eu tive uma visão e ele me mostrou em visão, como ele gostaria que eu chamasse ele. Ele me mostrou em visão, ele me mostrou em sonho. Jesus falando comigo, Jesus perto de mim, Jesus como tão normal, sabe? De uma forma que eu nunca imaginei que ele fosse. De tão que eu fazia ele tão distante de mim. De imaginar que eu nunca poderia chegar perto dele. De ser nem igual a ele. E quando ele diz nas Escrituras, Jesus mesmo falou quando ele veio, ele disse que nós poderíamos fazer obras maiores do que as que ele fez, né? E muitas vezes a gente age como se aquilo que está escrito não existisse, porque a gente simplesmente não quer experimentar, nem tentar. E eu gostaria, para complementar, eu gostaria de ler aqui no livro de João, que fala sobre, livro de João capítulo 1, que descreve sobre o verbo, né? O verbo que é Jesus, versículo 10 ao 13, que diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João descreve aqui sobre Jesus, e ele fala, né, que todos veio para os que era seu e os seus não receberam. Que foi o fato que aconteceu quando Jesus veio. Todos aqueles que estavam ali, foi para quem ele veio, mas eles não conseguiram receber a Jesus, não conseguiam reconhecer a Jesus. Da mesma coisa que acontece nos dias de hoje, Jesus veio para nós, Jesus vem para nós sempre, ele sempre está conosco, perto da gente e nos recebe, mas é necessário nós o reconhecer. Muitas vezes a gente se pergunta, né? Mas como que eu vou fazer para me ser como Jesus? Simples, fazer como ele falou, como ele nos ensinou, né? Se alimentar dele. Ele é o pão da vida, ele é o alimento, ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ninguém vem ao Pai senão por mim? Jesus falou assim porque é necessário nós observarmos, nós olharmos para ele. Através da leitura da palavra, através de uma sede de você querer conhecê-lo, de você querer buscá-lo, no sentido de você realmente olhar para ele e você ver como ele se comportava, como Jesus agia nas situações do dia a dia, o que ele ensinava para você colocar em prática na sua vida. E você vai começar a experimentar coisas incríveis, porque Jesus ele falou que nós iríamos curar os enfermos, que nós iríamos expulsar demônios. Tudo isso ele falou que nós deveríamos. E se nós sempre continuar achando que nós não podemos ser como Jesus, nós não vamos experimentar nada disso. Porque quando ele fala, tudo aquilo que pedirem em meu nome, eu vos concedo, não significa somente você falar e orar e pedir algo no nome de Jesus, falar o nome de Jesus. Não é só você falar o nome dele. Porque se fosse só falar o nome dele, muitos milagres eram para acontecer quando nós falamos. Eu pergunto para você agora, quantas vezes você já orou para um enfermo, você já foi expulsar um demônio de uma pessoa que estava oprimida, e você falou o nome de Jesus e nada aconteceu?
Então, aí está a resposta. Nada aconteceu, por quê? Porque não é simplesmente você falar o nome dele, é você estar no nome dele, é você estar na identidade dele. Nome traz o significado, o sentido de identidade, entendeu? É você descobrir quem é você. Você é um filho de Deus. E para você descobrir isso, você tem que olhar para Jesus, você tem que estar em Jesus. Aí você vai estar no nome dele, você vai pedir no nome dele, porque você vai estar se comportando como Jesus, querendo agir como Jesus, querendo viver como Jesus. Aí você vai querer viver a vida de Jesus em você, não mais sua vida. É morrer para si mesmo e viver para Jesus. Eu gostaria de ler também aqui em João capítulo 17, versículo 21 ao 23, que diz assim: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que estejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que amastes como também amastes a mim. Aqui Jesus proferiu as palavras dizendo claramente que nós poderíamos ser como ele. Foi isso que Jesus falou aqui no versículo 21 do capítulo 17. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Ele era um com o Pai, não era isso que ele dizia? Eu e o Pai somos um. Jesus dizia isso. Sempre Jesus falou isso. E agora ele fala para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Ele falou que nós poderíamos ser como ele. E aqui também fala, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidades. O que é uma coisa perfeita? Algo perfeito é algo que não tem defeito. É algo que saiu de acordo com o que você esperava. É assim que Jesus disse que nós poderíamos ser. Então, ser perfeito em unidade, ser completo em Jesus, Jesus em você. E aí foi isso que Jesus quis transparecer para nós, foi isso que Jesus passou para nós, que nós poderíamos ser um com Ele. Se nós nos alimentarmos dele e nós o reconhecermos, nós vamos viver uma vida de filho. Nós vamos realmente caminhar para viver o que Ele tem para nós viver, o que Ele disponibilizou para nós através da sua vinda. Como diz aqui no capítulo que eu li, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Boas novas, em outras traduções, boas novas aos pobres. Boas novas, boas, coisas boas, novas, porque é novidades. Já está falando, não era coisas para que aquelas pessoas que estavam ali, todos os que estavam ali, religiosos e pessoas que talvez não eram religiosos, para todos era algo novo. Não era para viver como estavam mais. Ele veio trazer algo diferente, ele veio trazer uma mensagem nova, um novo evangelho. Ele veio trazer o reino do Pai. Aqui ainda no livro de João, capítulo 1, que eu já li, ressaltando aqui o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, todos aqueles que o reconhecem e o recebem, Ele lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder está nas suas mãos. Ou seja, a decisão está na minha e nas suas mãos. Nós que decidimos o que nós vamos fazer com a nossa forma de pensar, com o que nós vamos decidir acreditar, porque já está aqui escrito. E a verdade é Jesus. Cabe a nós querermos dar os passos. Os filhos de Deus cada dia mais se levantam para manifestar a realidade de quem é Pai.
da pessoa do Pai, quem realmente é Ele. Tirando aquela figura que muitos acreditam. Sabe, eu tenho uma dica assim maravilhosa para dar para vocês. De como fazer para que você consiga romper essa barreira de distância entre você e Deus, de distância entre você e Jesus. Essa barreira que te separa, essa barreira que te faz tu te achar tão indigno de estar perto de Deus. E a dica que eu tenho para você, realmente você olhar para você e não deixar, lógico, de ver seus erros, mas você olhar para os seus erros, para os seus defeitos, para os seus traumas, para os seus medos, com um outro olhar. Não olhar achando que Deus ele vai se afastar de você por causa dos teus erros, que você é tão impuro e tão sujo que você nunca vai poder ter um relacionamento com Deus. Não pense assim. Você olhe para os seus erros e para os seus defeitos. Através de Jesus Cristo, no sacrifício, na cruz do Calvário, nós já fomos perdoados pelos nossos pecados. Ele já nos garantiu o nosso perdão e Ele já te perdoou. Então, uma dica é não fique se culpando. A culpa, ela te distancia do Pai. A culpa, ela faz com que, não que o Pai se afaste de você, porque sempre Ele vai estar perto de você. Sempre Jesus estará perto de você. Mas a culpa que você tem, ela vai te fazer tu se achar sujo e vai te fazer tu se achar indigno de estar perto dele. E toda vida que você for tentar falar com Deus, que você for tentar se relacionar com Ele, você não vai conseguir porque você vai ficar direto pensando nos seus erros, nos seus pecados, e você vai achar que você se culpa tanto, não consegue se perdoar a si próprio. Se perdoe. O Pai já lhe perdoou. Agora falta você se perdoar. Se perdoe. Olhe para você, se aceite. E agora mergulhe e se descubra quem você é nele. De verdade, porque você é um filho de Deus. Ele te ama e Ele quer te ver fluir, Ele quer te ver você voar, você criar, você descobrir as asas que você tem para você voar e você viver o propósito que Ele tem para você. Sabe, você não ficar pensando que Ele vai te castigar, que você vai pagar por causa dos seus erros. Não gaste suas energias com isso. Se você tem algo para alguma consequência que você por um acaso vai viver na sua vida, mas não fique pensando, gastando suas energias com isso, porque as misericórdias de Deus, elas não têm fim, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Muitas vezes nós nos esquecemos da palavra de Deus, muitas vezes a nossa culpa ela é tão grande que a gente dá tanto ouvido que a nossa alma que não está regenerada ainda, ela consegue, sabe? Ela consegue nos tirar de uma forma do foco, porque é ela que nos faz de tudo para nos afastar do Pai. E através também das brechas que damos, o inimigo ele entra com tudo, vem as forças do mal e ele entra na nossa mente, fazendo muitas vezes que as pessoas queiram até tirar a sua própria vida, porque se acham tão mal, se acham tão sujos. Então Ele te perdoa, Ele te limpa, Ele te lava, Ele te ama, sabe? Tudo que Ele quer é te pegar no braço, é te abraçar, é te cuidar. Sabe, eu tenho um exemplo meu de algo que logo no começo aconteceu comigo. Eu tomei uma decisão, depois que eu já tinha chegado aqui em Florianópolis, eu tomei uma decisão de algo que eu queria muito aquilo. E eu achei que seria a hora. Mas eu não fui perguntar ao Pai, sabe? Eu fui no impulso. E isso não é legal, você agir no impulso. Geralmente, quando você faz as coisas no impulso, no automático, você tem muita tendência de estar sendo controlado por espíritos malignos, porque você dá brecha, entendeu? Você dá um espaço para ele, um espaço para o inimigo agir na sua vida. Então, o ideal, que foi algo que eu não fiz naquele momento, é você parar, falar com o Pai. Sempre você tem que ter um relacionamento com Ele para você não tomar decisões precipitadas. Mas se tomou, eu vou continuar aqui minha história para você entender. Então eu tomei essa decisão. Não era algo de morrer, mas como filha de Deus, tudo que eu quero fazer é o que agrada o coração do meu Pai.
Tudo que um filho quer fazer é o que agrada o coração do pai. É assim que era com Jesus. Ele disse: eu faço tudo que eu vejo meu pai fazendo, e tudo que eu faço é para a glória do meu pai. Então, como estava no começo ainda, né, e eu tomei essa decisão e eu fiz isso, e então chegou um determinado momento da minha vida, com essa decisão que eu tomei, começou a ser muito pesado para mim, começou a ser difícil, e eu perguntei pro pai: pai, por que tá tão difícil? Isso tá muito ruim, eu não sei, eu tomei essa decisão de mim mesma. Naquele momento que eu perguntei, ele me respondeu. Em nenhum momento ele veio e falou assim, no sentido de me agredir, de dizer que eu errei, porque tu fez isso, porque o pai não fala assim. Se você perguntar, ele vai te responder com todo amor e carinho. Ele vai esperar você reconhecer. Então, naquele momento eu perguntei a ele já estava me ajudando, mas ele falou assim para mim: essa decisão que você tomou, minha filha, não foi a que eu gostaria para você. No entanto, nós estamos juntos, eu vou te ajudar, nós vamos vencer. Não se preocupe, nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Essas foram as palavras que eu senti através do sentimento informativo, porque ele falou para mim. Algo tão lindo, tão maravilhoso, que nem parecia que eu tinha feito nada de errado. Sabe, ele me pegou no colo, eu senti eu sendo abraçada por ele, e ele me acolhendo, dizendo que nós íamos conseguir, que aquilo poderia estar sendo difícil, mas é porque eu precisava reconhecer o que eu tinha feito de errado, de decisão errada. Entendeu? Por mais que não fosse algo grave, mas eu tomei uma decisão de fazer o que ele gostaria que eu fizesse. Então, tudo aquilo que vai sair do que não é o que agradaria a ele, eu vou perceber de alguma forma, eu vou sentir. Porque se eu estou nele e ele está em mim, eu vou fazer como agrada a ele. E sempre ele vai nos alinhar e vai nos moldar para que nós venhamos estar no seu coração. E caminhando para ver o propósito que ele tem para as nossas vidas. Então eu me senti muito amada. E é assim que o Pai tem para nós. E é assim que é o Pai que eu quero apresentar para vocês. O Pai que eu quero mostrar para vocês. O Pai que Jesus falou. Mostrar para vocês e revelar esse Pai maravilhoso. Que Ele é com amor. Ele quer em todo momento cuidar da gente. Sabe? Toda hora Ele diz que nos ama e a gente muitas vezes não percebe. Toda hora Ele nos faz mimo, muitas vezes a gente que não está atento, a gente que não está ligado para o amor dele, sabe? Quando muitas vezes você sai na rua e pode acontecer algum acidente com você e você nem imagina que você teve um grande livramento ali de morrer, de um assalto, você nem sabe, muitas vezes você nem percebe. E Ele está ali te cuidando, te amando, te protegendo. E tudo que Ele quer é conversar com você, é compartilhar com você as alegrias, é compartilhar com você o que está no coração dele, é contar para você o que Ele sonhou para você, quando você estava ainda no ventre da sua mãe, quando ainda você estava no pensamento dele, o que Ele sonhou para você. Ele quer te contar o sonho dele para você. O sonho que eu digo é o que ele tem de lindo, o propósito dele, sabe? O para que você nasceu, porque todos nós nascemos para um propósito. Todos os filhos, eles nasceram para manifestar o Pai, para falar do Pai, sim. Mas todos nós temos um propósito para viver nessa terra. Queira definitivamente, pois quem quer, consegue. Quem quer vai lá, observa, mergulha, tenta entender. E é isso que eu peço para você. Quero realmente conhecer quem realmente é esse Jesus. Quem é o Pai? Abra o seu coração. Tirando da sua mente e tirando de você, sabe? Tudo que você te tem que forme uma figura de que Ele é. De um Deus bravo, de um Deus que se pareça talvez com seus pais, com alguém que tem uma figura paterna para você. Muitos não foram criados por pais, mas foram criados por tios, e a sua figura paterna talvez seja desse seu parente, e por isso faz com que você tenha uma figura de Deus distorcida por causa da figura de pai. Muitas vezes esse é um dos motivos que não conseguimos chamar Deus de pai,
porque nossa figura de pai está distorcida. Então, o que eu lhe peço é que você olhe para Jesus. Queiram conhecer esse pai. Não seja como os religiosos da época, que olharam para Jesus e não o reconheceram como Filho de Deus e por isso não conseguiram reconhecer o Pai através de Jesus. Não aceitaram que ele era o Filho de Deus e por isso não conseguiram olhar para ele e ver como ele era maravilhoso em manifestar o Pai na terra. Assim também somos nós. Nós venhamos olhar para Jesus e venhamos conhecer o Pai através de Jesus e conhecer Jesus através do Pai. Muito obrigado a todos mesmo que assistiram esse vídeo. Eu estou muito alegre por estar compartilhando com vocês essa palavra, este momento maravilhoso, esse ensinamento, isso que mudou minha vida e que vai mudar a vida de vocês. Um beijo para todos e muito obrigado mesmo. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? E apertar no sininho das notificações e comentar aí o que você achou dessa ministração. Um beijo para todos, eu amo vocês e espero que vocês possam compartilhar e possam usufruir muito dessa mensagem que venha ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento de cada um de vocês. Um beijo e um abraço.